Olá amigos, espero que vocês estejam bem. Eu já falei tudo que está aqui nesse texto para os meus alunos lá do grupo do WhatsApp que estão no Base Jurídica. Mas eu vou rapidinho aqui falar para vocês como você pode fazer uma grande prova. E quero falar em especial para quem está aqui, está aqui no canal, que ainda não pode participar lá dentro do Base Jurídica. Então eu coloquei ali 14 conselhos para os alunos, mas que eu queria compartilhar aqui com vocês também. Coisas básicas, mas coisas que podem te ajudar. Principalmente antes de fazer uma prova. A primeira delas, chegue cedo. Não saia tarde, saia cedo de casa, leve os seus documentos. Não leve xerox ou cópia autenticada do seu RG, da sua CNH, leve o original. E se possível mais de um, tá bom? Porque uma coisa importante é você se identificar lá, tá? Então leve, se for possível, até mais de um documento de identificação. Outra coisa, leve algo para comer. O cérebro precisa estar turbinado. Café puro, cápsula de cafeína ou tomar canela, canela em pó, chá de canela, são ótimos, ajudam bastante o cérebro. Mas se você tomar ou café, ou cafeína, ou canela, saiba que a sua glicose pode cair. E aí nesse caso, leve um chocolate por precaução. Tá? Então uma coisa importante também, leve alguma coisa para comer, tome alguma coisa para o seu cérebro ficar mais ativo, mais ligeiro, pode ser café, pode ser cafeína, uma cápsula de cafeína, pode ser canela, pode até ser um Red Bull se for o caso, se você não passar mal, tá? Mas lembre-se que a sua glicose pode cair, e aí nesse caso, leve um chocolate por precaução. Se você começar a se sentir mal, é certamente uma queda de glicose, então coma ali um chocolate que vai melhorar. Outra coisa, leve água. O seu cérebro é feito de água. Ele é feito de água, gordura, e ele precisa de água. O seu cérebro precisa de água, você precisa de água. Então, por favor, leve água, tome água. Outra coisa, durante a prova, a cada mais ou menos 45 minutos, peça para ir ao banheiro, para você poder se levantar. E quando você for ao banheiro, vá devagar, vá andando devagar para o banheiro. Sabe o que isso vai fazer? Isso vai oxigenar a sua mente. Então, estratégia de prova que pode parecer coisa boba. Cada 40 minutos, 45, 50 minutos, se levante. Ah, professor, mas eu vou perder tempo e as questões que eu tenho que passar para o gabarito, a gente vai conciliar isso com uma das próximas dicas que eu vou trazer para você. Mas faça isso, não fique lá do primeiro momento até o último minuto do tempo do seu concurso, sentado lá, sem ter se levantado. Isso é ruim para você, tá? Você começa a ter um grau de cansaço até muito maior. Então, por favor, a cada 45 minutos, se levante, peça para ir ao banheiro. Geralmente, num determinado momento do concurso, um monte de gente já está pedindo para ir ao banheiro, e aí o que você tem que fazer? Você já faz sinal para a pessoa que está ali, para o inspetor de sala, né, para o aplicador da prova, e por vezes você vai estar ali numa fila, né? Você vai, outras pessoas vão ao banheiro e você vai ficar esperando ali. Só que assim, depois que você for chamado, vá andando devagar, depois você volte e não tenha receio, não tenha vergonha de você fazer isso mais de uma vez durante a prova, tá? Então, por favor, faça isso, porque isso ajuda a sua cabeça durante a prova. Cara, você vai fazer uma prova que depende 100% da sua cabeça, 100% do seu cérebro. O seu cérebro precisa estar oxigenado. E não tenha receio de, porventura, se você já pediu para ir ao banheiro uma vez, o que as pessoas vão achar? Será que eles vão achar que eu estou com caganeira aqui, com diarreia? Desculpa a expressão, né? Eu estou com diarreia na hora da prova. Deixe o que digam, o que pensem, que falem, como diz a música, deixe isso para lá, né? Faça o seu, vá focado para a prova. Cada 45 minutos, 50 minutos, se levante, estufe o peito, respire, se for o caso, feche a porta lá do banheiro e fique um pouco esticado, tente se alongar, sabe? Isso ajuda bastante. São alguns pequenos minutos que você vai parar ali e você vai dar ali quase que um reset no seu cérebro para você continuar, tá? Então, por favor, faça isso. Outra coisa importante, a cada 5 ou 10 questões que você fizer, passe-as no gabarito. Por quê? Porque é infinitamente melhor fazer assim do que você ficar correndo para passar todas as respostas para o gabarito final. Porque você pode errar essa passagem. Se você tiver ali um caminhão de questões para você passar, vai fazendo aos poucos. Isso vai ajudar, inclusive, você vai ganhar muito tempo. Porque também quando você faz uma questão
faz 5 questões, 10 questões e depois vai passar por gabarito, você já também passa um tempo ali desocupando a sua cabeça, desanuviando a sua cabeça. Isso é bom também, tá? Então vá passando aos poucos as questões, não deixe para passar tudo no final. Isso é muito ruim, tá? Porque imagine que você erra ali uma sequência. Por quê? Porque se você errar alguma coisa, a cada 5, a cada 10 questões, você tem sob controle. Ah, passei uma questão errada para o gabarito, agora eu vou ficar atenta e não vou fazer mais, vou fazer aqui aos poucos para dar certo, tá? Então, por favor, faça assim, de pouquinho em pouquinho, já vai passando para o gabarito. Outra coisa importante, atenção durante a prova para palavras como somente, exclusivamente, exceto, nunca, sempre. São palavras para as quais você precisa dar uma atenção maior. Preste atenção para essas palavras. Se for o caso, grife, eu vou até falar isso num próximo tópico aqui, mas preste muita atenção nessas palavras. Quando a questão contiver a expressão somente, apenas, exclusivamente, exceto, nunca, sempre, então obrigatoriamente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, por favor, são palavras muito fortes que ou incluem tudo ou excluem tudo. Então preste muita atenção nisso. Outra coisa, veja se a questão está pedindo a alternativa certa ou a alternativa errada. Então, uma coisa boba, mas preste atenção nisso. Está fazendo a questão, grifa, assinale a alternativa correta, assinale a alternativa incorreta. Grifa isso, por favor, porque aí você vai com a cabeça no seguinte sentido: se é a alternativa incorreta, significa que se são 5 alternativas, 4 delas estão certas. Então eu só preciso identificar um erro em uma delas. Tá? Então isso é um ponto importante. Outra coisa, a prova é como um alimento que precisa ser mastigado por muitas vezes. Eu sempre fiz prova grifando as palavras do enunciado. Eu sempre fiz prova assim. Quando você grifa, você está mastigando a prova. Você está deixando com que o seu cérebro vá assimilando parte a parte, palavra por palavra do que está ali sendo falado. Veja, eu dou as aulas aqui, em 99% dos casos, trazendo para você o quê? O que significa cada palavra. E é lógico que se eu dou a aula assim, significa que eu estudo assim e que quando eu estou fazendo uma prova, eu leio dessa forma. Ah, professor, mas isso demora muito. Não demora, é uma questão de se acostumar. Você não precisa ficar também, a prova é como um alimento. Não, vai lendo, a prova é como um alimento que precisa ser mastigado diversas vezes, muitas vezes. Eu sempre fiz prova grifando. Então, é isso, né? Então, eu estou lendo o texto que está escrito aqui, né? Mas veja, isso você precisa fazer. A prova é um alimento que precisa ser mastigado várias vezes. Tem coisas que, claro, você leu uma primeira vez, você já sabe, mas muitas questões podem necessitar, podem exigir que você faça uma leitura por mais de uma vez, tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, não está aqui, leia com a mente, não leia fazendo ali como se você estivesse falando silabicamente as palavras. Tem gente que vai ler a prova e fica cochichando, além de incomodar outras pessoas, isso faz com que você fique cansado. O fato de você ler aqui grifando com cuidado não permite e não é uma orientação para você ficar dizendo assim, a prova é como um alimento que precisa ser. Não é isso, não é ficar cochichando. Por favor, não é ficar resmungando, cochichando. Isso cansa você. É fazer uma leitura com os olhos e com a mente, tá? Então, por favor, preste atenção nisso. Outra coisa relevante, todas as questões da prova valem a mesma pontuação. Se você estiver com uma questão difícil, passe para outra questão e depois volte para a questão difícil. Se todas valem a mesma pontuação, não vale a pena você gastar a sua energia com uma questão, sendo que podem existir tantas outras que você já pode fazer e que você já pode acertá-las. E essas outras, professor, que eu acho muito difícil, coloca um círculo e depois você volta nessas questões, tá? Inclusive, quando você você lê a questão, você não entendeu muito bem, mas você já leu, por vezes você deixa no seu cérebro um looping aberto, uma coisa para ser resolvida, que o seu inconsciente, por vezes, vai tentar encontrar a solução, tá? Então, se a questão for muito difícil, leia a questão, tente entender o que o seu examinador quer e depois vá para outras questões que são mais fáceis, tá? Outra coisa importante, muito importante, leia os textos pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Texto da parte de português, enunciados de questões de matemática e raciocínio lógico, enunciados, textos da parte do direito, da parte de informática, seja lá do que for, leia os textos pelo menos 2 vezes, tá? E se possível, leia uma primeira já grifando e uma segunda tentando ainda encontrar alguma coisa que você pode não ter entendido no enunciado.
O maior problema de qualquer prova, entenda isso. A prova de matemática, sabe qual é o maior problema da prova de matemática? É o português. É o que está escrito. É você entender o que o seu examinador quer. A maior questão, o maior problema de uma prova de direito, sabe o que é? É o português. É você entender o que o seu examinador quer. Por favor, tá? Outra coisa, depois que você chegou na resposta, não volte para a questão. Marcou, está marcado. Se você marcou, olhei essa questão aqui, li, reli, voltei e acho que a alternativa é a letra A. Então acabou. É a letra A. Não volte e não fique achando que você, eu marquei errado, acho que eu vou nascer. Não faça isso. A chance de você riscar a resposta da questão certa e marcar a questão errada são grandes. Então você marcou lá a alternativa A, e a alternativa A era a certa. Só que você olhou assim e falou, não, eu acho que não é A, não vou marcar a outra que eu estava em dúvida, letra C, letra D, sei lá. As chances são de que você no primeiro momento já tinha acertado e você voltou atrás para errar. Não faça isso. Marcou, tá marcado. Por favor, tá? Outra coisa importante, agora uma coisa psicológica. Quando você está fazendo a prova, se você estiver fazendo a prova e as questões começarem a repetir a resposta, então, por exemplo, você tem lá questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, você marcou tudo com a letra C, o que na sua cabeça você vai pensar? As 4 primeiras foram letra C, então a quinta não pode ser letra C, vai ser letra D, vai ser letra A, vai ser qualquer outra letra. Então não se preocupe, e esse é o assunto aqui, esse é o ponto, não se preocupe se a próxima questão que você for fazer, por exemplo a questão 5, também for letra C, a resposta. Esquece isso. Por quê? Porque tem gente que depois de marcar 4 questões com a letra C, e poderia ser letra A, letra B, estou dando exemplo com a letra C, né? Fica sugestionado a marcar qualquer outra letra na próxima questão, menos a letra C. Isso é um erro. Por quê? Porque você pode ter errado alguma das questões anteriores. E essa que você acha que é a letra C pode ser a certa. Então, por favor, preste atenção nisso. Então, isso é um erro, porque você pode ter errado algumas questões anteriores e exatamente esta que você acha que é a letra C, você não vai marcar a letra C porque supostamente já existem muitas letras C anteriores. Por favor, não faça isso. Não se importe com isso, tá? Por favor, não se importe com isso. Então, às vezes, todas as outras letras C que você marcou estavam erradas. E agora esta, sim, está certa. E aí você fica psicologicamente pensando, não, eu não vou marcar letra C porque não é possível que todas as outras, todas as questões da prova sejam letra C. Não, por favor, esquece isso, tá? Então, muita gente fica nessa, marquei 2, 3, 4 questões anteriores letra C, a próxima não pode ser letra C. Dane-se, ninguém sabe. Por quê? Porque talvez você tenha errado as questões anteriores, tá? Então, por favor, pense nisso, tá? Então, uma coisa importante para a sua prova. Além disso, pense o seguinte, não é a quantidade de socos que você dá, é a quantidade de socos que você aguenta receber. Essa é a frase lá do Rocky Balboa, do Rocky Lutador. Não é quanto soco você dá, mas é quantos socos você recebe, quantos você aguenta receber, até quando você consegue ficar de pé. Por quê? Porque existirão questões numa prova de concurso que estão lá para te desestabilizar. Nesse caso, passe para outras questões e depois encare essas questões que são desafiadoras. Mas entenda, não é a quantidade de socos que você dá, mas é a quantidade de socos que você aguenta receber. Você vai se deparar com questões conflituosas, com questões que vão encurralar você, que vão deixar você sem reação, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. Só que por vezes isso é só uma impressão. Deixa essa questão de lado e volta depois, faz outras questões e volta para essa questão depois. É assim, tá? Então esse é um ponto importante. Outra coisa, que vocês façam a melhor prova das suas vidas. Esse é o meu grande desejo. Desejei isso para os meus alunos lá da turma fechada. E também estou desejando aqui para você que está no YouTube e que por algum motivo, talvez por falta de tempo, ou por falta de dinheiro, ou por falta até de confiança, né? Fala assim, eu não sei se esse cara vai dar todas as aulas, se realmente, eu não sei o que ele quer, não sei qual é a intenção dele, não sei, né? Muitas coisas passam, né? Ou porque você não quis mesmo, né? Fala assim, não preciso, né? Mas independente disso, eu quero que vocês façam a melhor prova das suas vidas. Passar ou não passar faz parte do jogo. Sim, passar ou não passar faz parte do jogo. Mas
sair da prova com a sensação de que você deixou tudo ali, que você entregou o seu melhor, a sua melhor atenção, o seu melhor esforço, é recompensador. É recompensador. Você sai da prova e pensa, puxa, realmente eu fiz a melhor prova que eu podia fazer. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Eu me esforcei, acordei cedo, fui dormir tarde, ou perdi meu horário de almoço, seja lá o que for. Mas olhe para tudo isso, para essa jornada, e perceba que valeu a pena. Assisti, procurei muita coisa no YouTube, achei aqui o canal do professor, achei outros canais, está tudo certo. Você se esforçou. Você entendeu que você tem condições de fazer a prova. Vá para a prova com o espírito leve, com o coração grato, com o coração feliz por você ter a oportunidade de lutar. Pela oportunidade de você sentar e conseguir encarar a prova de frente. Eu tenho muitos alunos que dizem o seguinte, olha, quando eu comecei a minha jornada para estudar, eu olhava as questões e aquilo parecia uma outra língua, parecia grego, parecia que eu era analfabeto, porque eu não conseguia entender nada. E agora eu consigo ler, eu consigo entender, eu consigo encarar, eu consigo olhar para o negócio e falar, pô, isso aqui até pode ser um monstro, mas não é um monstro assim tão grande não. Tá? Eu consigo bater de frente, eu consigo jogar, dar jogo, consigo aqui fazer o meu jogo, eu consigo ter algumas reações, eu consigo fazer alguma coisa, né? Então esse é o ponto. Então vá agradecido por você poder encarar a prova de frente, sem medo. Por quê? Porque se você estudou para a prova, você não é mais como 98% das pessoas que foram para essa prova sem ter visto nem 30% da matéria. Tem muita gente que faz a inscrição e estuda muito pouco, que acha que já sabe e por isso não estuda, ou que acha que algumas coisas não vão cair e daí não estudam, ou realmente não querem estudar, fizeram por fazer. Mas quando você estudou para a prova, você já está separado de pelo menos 98% de todo mundo que vai fazer a prova. Então olhe para a sua sala, a minha sala tem 40 pessoas, tem 50 pessoas, entenda que na média na sua sala existirão 2, 3 pessoas, 4 pessoas que realmente estudaram. As outras se enganaram durante toda a preparação e muitos nem sequer pegaram em nada para estudar. Então vá com esse sentimento de que se você foi correto, se você estudou corretamente, você já está na frente de 98% das pessoas. E aí você vai lutar agora com essas outras pessoas que também estudaram. E aí vai fazer diferença o quanto você revisou, o quanto você, de fato, se aprofundou em algumas coisas, buscou aprender aquilo de formas diferentes para conseguir olhar as coisas por vários ângulos diferentes. Mas esse é o ponto. Se você já estudou, vá com esse coração grato, com essa alegria. Vá para fazer a melhor prova da sua vida. De novo, passar ou não é do jogo. Não vá agora com a obrigação de, não, se eu não passar agora, não. Pense no quanto você pode acrescentar na sua vida de experiências de você ter feito uma prova em que você encarou a prova de frente. Por quê? Porque essa é uma experiência que se você for aprovada, se você for aprovado, você vai olhar para aquilo e falar, nossa, eu consegui jogar o jogo e eu consegui ganhar. Foi difícil, mas eu consegui ganhar. E se porventura não der certo? Puxa vida, eu fui bem, hein? Olha, por mais um pouquinho eu teria passado. Então, fazer a melhor prova da sua vida é para isso. Essa é a ideia, de você realmente ter a sensação de que se você ainda não chegou no caminho, se você não chegou onde você quer, na verdade, você já está no caminho, você já está muito próximo, muito próximo. Isso não é uma ilusão, isso não é ficar aqui vendendo ilusão nem nada disso, mas é você ter a plena consciência de que você está num bom caminho. Está se aproximando da sua aprovação. E pode ser agora, pode ser nessa prova. Ou pode ser um grande passo para uma próxima aprovação. Esse é o ponto. Porque o concurseiro, a pessoa que vai fazer a prova, estuda até passar. Então esse é um ponto importante. Então vá feliz, sabendo que você já está na frente de 98% das pessoas. E uma última coisa, que é, para mim, uma das mais importantes. Que é uma coisa que eu aprendi. Se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, saiba, você estará certo. Se você acha que você pode, você está certo, porque você pode. Se você acha que você não pode, você está certo, porque você não pode. Mas saiba, que de todo o coração, que vocês podem.
Vocês podem. Vencer não é tudo. Querer vencer é tudo. Porque quando você quer vencer, se porventura não foi agora, mas eu quero vencer. Eu quero vencer. Você vai conseguir isso no próximo. Eu quero vencer nesse. Eu quero vencer, eu quero passar nesse concurso. Se você acha que você pode fazer isso, você está certo. E eu acredito de todo o coração. Eu não colocaria aqui centenas de vídeos nesse canal, se eu não acreditasse que fosse possível. Tá bom? Então, uma excelente prova para todo mundo e continuem aqui no canal depois das provas para que a gente possa até comentar questões que podem ser eventualmente alvo de recurso e além disso, né, para estudar, se você achar que é o caso, e eu acho que vai ser o caso, para você estudar para o concurso de escrevente. Tá bom? Um grande abraço.